Olá, investidor, aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalizo. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2017, e nós vamos dar início agora à análise do fechamento do pregão, passando aí os principais papéis e operações realizadas. Vou iniciar então aqui pela apresentação para vocês das operações de day trade no dólar e no índice. No dólar foram 4 operações, uma no loss, 3 no gain, fechando aí o dia com 4 pontos positivos. E no índice, 3 operações, acertando as 3 aí com 280 pontos positivos. Não conseguimos pegar nenhuma operação aí na caída do índice, que caiu forte. Infelizmente não entramos, quando a gente olhou já estava esticado e preferimos ficar de fora. Passar para vocês então o relatório aí que a gente disponibiliza para nossos clientes no final do dia com as operações realizadas. Então a primeira operação aí foi uma compra no dólar, o dólar aqui abriu em gap. Abriu em gap, eu sempre pego o cara errado, vamos lá. Abriu em gap, fez aqui um candlezinho testando o suporte, em seguida já respondeu com alto volume. Volume acima da média, então a gente já fez uma comprinha aqui em 371. No gráfico de 5 minutos estava mais claro a resistência em 372,5. O dólar rompeu e bateu aí no nosso objetivo. Posteriormente, então, nesse mesmo movimento, no gráfico de 5 minutos, o dólar deixou aqui um belo candle de topo com volumaço. A gente já efetuou a venda, mais 3 pontinhos, iniciamos o dia já com 6 pontos no dólar. Posteriormente, no dólar também, ele fez aqui no gráfico de 15 minutos mesmo, fez um fundo em cima da LTA aqui, martelinho, outro martelo, fez um candle indicando compra com baixo volume aqui, com baixo volume na verdade. Então a gente fez a compra e o índice andou um pouquinho e a gente foi estopado o dólar. Posteriormente, então, a gente perdeu a movimentação forte de baixa no índice. E aí ficamos de olho aqui claramente a movimentação forte do índice. Nós estávamos aguardando algum ponto para fazer compra aqui. Ele caiu, veio caindo, fez movimentação forte, recuou, caiu novamente, a gente perdeu a entrada, ficou longe, stop para a gente entrar. Então a gente ficou olhando aí para fazer uma operação contra a tendência, a gente fez uma compra em 7.580, a região de suporte no diário para o índice, ele vinha forte, então a gente procurou uma região de suporte forte, aí a gente fez a compra, deu 100 pontinhos de gain. Posteriormente, aí o índice ficou fazendo um fundinho. Aí nos 15 minutos aqui a gente tem característico de um fundo duplo. A gente fez uma compra rápida de 80 pontos, a gente podia ter espichado um pouquinho mais, que andou um pouquinho mais. Mas contra a tendência aí, sempre tem um pouquinho de cautela na operação. Posteriormente no dólar aqui a gente fez uma compra, ele formou um fundo nesta região. Ele andou, deixou uma vela ascendente nos 15 minutos, a gente botou o alvo na vela para sair com um pontinho de ganho. E apertamos o stop, saímos com um ponto de ganho. Posteriormente, aí no índice, ele fez lá o fundo duplo, que a gente operou fazendo 80 pontos, ficou andando de lado aqui, 4 candles seguidos fazendo candles de indecisão, a média de 21 períodos apertando aqui os candles, fez um candle baixista com voluminho acima da média para o horário aqui de pouco volume. Então a gente entrou aqui na perda da mínima, fazendo 100 pontos no índice. Essas foram as operações no dólar e no índice. Vamos então para as operações encerradas hoje de swing trade e que fizeram RP. Então hoje a gente teve operação encerrada Grandene com menos 2%, aí o stop. O ativo que a gente fez uma compra aí porque ele estava em cima de uma LTA de longo prazo. A compra foi no dia 15/8. Aqui. A gente comprou aqui na operação de 27,44. Ele fez esse candle de decisão. Andou, chegou próximo do nosso RP. Nosso RP é a região aqui. Depois voltou, ficou em cima da LTA. Fez candles de decisão. Então hoje aí com o dia baixista a gente apertou o stop aqui. Nesta região a gente foi estopado. Volume acima da média, fechando na mínima. Temos suporte agora em 26,25, que era onde o nosso stop original. Se a gente vê aqui, ele testou a retração de 61,8% de Fibonacci, não conseguiu romper, então aqui tem tudo aí, o papel indicando uma venda, ele pode fazer este tipo de movimento.
Na compra a gente pensou aqui num fundo duplo para o papel, infelizmente não rompeu essa região, não chegou no RP. Agora observar a perda desse suporte, já perdeu a LTA, OBV de Grandene aí está bem fraco, ele veio fazendo característica de distribuição aí. Outra saída hoje foi Petro, tinha feito RP em 12, o RP foi em 12,2, era 12 um pouquinho mais, só que a gente deu uma apertada no RP aí neste dia aqui. Ontem Petro deu sinalização de segurar no suporte, hoje perde o suporte aqui em 13,60, faz um candle fechando praticamente na mínima de amplitude, em cima da LTA, com volume acima da média. Petrobras já vinha com o ABV devendo os rompimentos, a gente tinha uma divergência aqui. Até por isso que a gente fez, por isso que a gente apertou o stop nesse dia ali. Tem a divergência de topo, topo, topo. Deixa eu limpar aqui, ficar mais fácil. Topo, topo. E aqui nós temos um topo e um topo mais baixo. Então hoje aí fechando com candle de amplitude, volume acima da média, parando lá em cima da LTA. Suporte mais importante agora 13,30, perdendo a mínima, a gente perde a LTA. Papel aí dando característica de perder a força de alta no curto prazo. Para quem está comprado aí, um pouquinho mais embaixo, pode escolher botar o stop aí no suporte que é abaixo de 12,90, ou sair da operação mesmo se perder a mínima, ou aqui na casa de 13,30, que é outro suporte importante para o papel. Saímos aí com 1,50 de ganho. O papel que a gente fez é RP, já tinha feito RP e saiu hoje, foi Detex 3. Saímos com 4,26% de ganho. Papel que deu entrada aqui neste dia, em 8,22. Esse dia aqui ele fez um movimento de alta e voltou tudo. Botamos stop na entrada, a gente saiu estopado do papel. Idealmente que era a gente ter analisado um pouquinho melhor, ter botado aqui abaixo dessa linha, nesta linha aqui, que seria a casa mais ou menos de 8,19, 8,18, botamos na entrada novamente e fomos estopados. O papel aí tá meio feio, ficou meio desconfigurado no semanal por causa deste candle do dia de ontem. O papel que a gente iniciou a operação hoje foi Agro 3, papel que a gente aí falou no radar da Capitalizo. Nós esperamos aqui nos 60 minutos uma configuração de compra na segunda e na terça, ontem e segunda. Ontem fechou aqui com martelo, aí, então era toda indicação de compra para o papel. Nós fizemos a operação em 12,5, botamos o stop em 11,83, o stop original era mais embaixo. Essa operação é de position trade, pelo simples fato que para andar apenas 10%, o papel demora aí cerca de 4 meses. Hoje, que ele fez esse movimento mais forte, devolveu uma parte da alta, ficou 1 centavo do nosso RP, o ABV do papel ascendente, aí, mostrando força dos comprados. Vamos ver se o trade evolui. Vamos então analisar aqui os papéis, o índice Bovespa aí, fechando numa baixa de 0,62%. Posicionar LTA de novo, que eu tirei fora sem querer. Cotada a 70.886 pontos. Hoje o volume foi praticamente na média. Aí. Ontem o índice deu indicação de testar 71.500 pontos e posteriormente 72.000 pontos. Tentou uma correção ontem só em sucesso, testou 70.500 pontos e voltou com força, indicando força compradora, deixou devendo o volume. Hoje o índice rompe aqui 71.000 pontos para iniciar o movimento corretivo, então precisa perder a mínima de hoje. E posteriormente 70.500 pontos. Se iniciar o movimento corretivo, então a gente tem uma região de força compradora aqui na casa de 70.000 e 69.500 pontos. Para não perder essa configuração de alta, é importante não perder 69.000 pontos. Então atenção aí para quem está comprado nos papéis. O índice Bovespa pode iniciar um movimento corretivo, perdendo a mínima e confirmando, ficando abaixo da mínima de hoje. OBV aí fica descendente.
tentando aqui já romper o seu suporte em uma sinalização de fraqueza. O EFR está sobrevendido, então a gente pode iniciar um movimento corretivo. Idealmente, aí para quem pensa na compra, o papel se mantém nesse patamar para testar 72 mil pontos, fazer um movimento lateral, uma correção lateral. Eu tinha expectativa essa semana você testar os 72 mil pontos, mas perdendo a mínima, a gente pode iniciar um movimento corretivo para o índice Bovespa, que faria este tipo de movimentação. Então, lembrando que a gente tem uma LTA de suporte, que é importante manter a mesma. E esta região aqui é uma região de força compradora para o índice Bovespa. É importante não perder a região de 69 mil pontos. Vamos traçar Fibonacci para dar uma olhada aqui, justamente mais ou menos nesses pontos ditos, exatamente nos pontos aí de suporte. Expectativa então de testar 69.500 pontos para o índice Bovespa. O índice futuro, fechando com menos 1% de baixo, 1,08, cotado 71.425 pontos. Fecha na mínima praticamente, em cima do seu suporte, volume abaixo da média. O índice futuro já vinha devendo o OBV nesse movimento de alta, ele fazia topo mais altos e não fez topo mais. Aqui a gente tem um topo no OBV e um topo no gráfico. Aqui a gente tem um topo no OBV, aqui a gente tem um movimento lateral, ou seja, o OBV não rompeu o topo anterior, e no gráfico a gente tem um topo aí, indicando fraqueza do movimento de alta. O índice aí perdendo, deixa eu ver aqui para você certinho, cerca de 71.300 pontos, e pode iniciar seu movimento corretivo no índice futuro, com suporte mais importante, 71 mil pontos, e depois 70.500 pontos. Perdendo aqui essa região, tende a fechar o gap em 69.900 pontos. Importante não perder 69.900 pontos, ou seja, 70 mil pontos, para seguir com a configuração de alta no índice futuro. O dólar futuro fechou em baixa de 0,14%, cotado a 362. Papel segue lateral, não consegue romper 380 pontos. Agora sente a região de suporte 360. Conforme já comentado em todos os outros pregões, aí segue lateral no prazo mais longo, precisa romper 380 e se manter acima para ter um viés de alta, ou 345 e 328 para continuar essa movimentação de baixa para o prazo mais longo. Vamos então para as blue chips. Itaú aí fechando com uma baixa de 0,54%, se mantém aqui na sua região de suporte em 40,62, temos resistência em 41,40, perdendo 40,58 aqui e o suporte 40,40, nós temos suporte em R$40, importante não perder a região de R$40 para seguir com a configuração de alta no curto prazo, onde temos a retração de 68%. Banco do Brasil, desculpa, Bradesco, se mantém lateral, aí seu, deixa eu ver, quinto dia lateral, não rompe a resistência em 34 e não perde aqui a região de suporte em 33,40. Perdendo 33,40, nós temos suporte na casa de 32,79, posteriormente suporte mais forte em R$32. Papel aí com viés de alta, OBV aqui começa a inclinar para baixo, mostrando perda da força dos comprados. Atenção aí para um possível movimento corretivo para o papel. O Fibonacci, que se a gente traçar do fundo aqui, mas do fundo anterior até o topo, retração de R$ 32,70 para o papel. Petrobras, então, o papel que a gente já comentou anteriormente, baixa de 2,89%, parando em cima da LTA. Vamos olhar aqui o Vale 3, Vale 5 anda fraca, volume acima da média. Um candle com corpo pequeno, mostrando indecisão. Precisa romper a máxima para seguir seu viés de alta, aqui perdendo 33,87. Pode também iniciar um movimento corretivo se o índice for contaminado aí por
pela baixa nos próximos pregões, fazendo essa movimentação corretiva. Vamos dar uma olhada no ABV. O ABV nada a indicar no momento. BVMF, aí, papel que se segura na média móvel, se eu não me engano, média móvel de 9, isso mesmo. Temos uma LTA logo abaixo, esperando aqui 22,61 tende a seguir seu viés de alta e posteriormente precisa romper R$23. OBV segue altista, perdendo a mínima. Nós temos aqui o suporte na LTA de curto prazo e a região de 21,80 a 21,90 para BVMF. Apesar do dia de baixa, a gente teve alguns destaques de alta. O IBR fechou com uma alta de 5,38, volume acima da média, tentando romper a região aqui de resistência na casa de 13,80. Rompendo 13,80. Já tocou aqui 3 vezes nessa região. Nós temos caminho livre para buscar aqui a casa de 4,30, 4,40 e posteriormente 4,80. OBV bem ascendente para o papel. Parabéns para quem entrou no papel. Quem não entrou aí tem um stop caro aí caso pretenda entrar. JHSF fechando com uma alta de 5,26, fechando na máxima, volume é bem acima da média, em cima da resistência em R$2, esperando R$2, resistência na casa de 2,04, posteriormente a 2,10 e o topo anterior em 2,63, suporte em 1,85. Outro destaque de alta é a Gabor, fechando com 5% de alta, fazendo aqui o zigue-zague ascendente, entrando em tendência de alta no curto prazo, rompe aqui a resistência agora no papel, nós temos aqui na casa de 7,30 e 7,40. Magazine Luiza aí, papel que a gente fez uma análise no radar, até fez um vídeo de recomendação, depois a gente cancelou a recomendação segunda-feira. Recomendação de entrada seria aqui em 3,84, para quem entrou aí, parabéns, que era onde a superação aqui da retração de Fibonacci, da correção que o papel fez na média de 9. Estaria dando já 5% de ganho, o papel aqui fecha o volume acima da média, rompe aqui a resistência e segue fazendo novo TH. Então suporte aí para o papel na casa de 3,479 e o alvo final desse movimento, deixa eu traçar aqui os últimos fundos, seria a casa de 547. Destaque de baixa aí, triunfo, TPS 3 fechando uma baixa de 8,9%, abriu em gap de baixa. Papel aí que toca no suporte hoje aqui na casa de 13,44, perdendo 13,44, suporte aqui na casa de 13,40 e 13,30. Qualicorp com menos 4% de baixa, abriu em gap de baixa, segurou na média de 21 períodos, volume acima da média. Atenção para quem está comprado no papel, ajustar o stop. Conselho aí, sugestão para botar o stop na casa de 33,90. Perdendo 36,90, nós temos o fundo em 33,40. Os outros papéis que eu separei para falar para vocês, Arezzo, papel já falado ontem no fechamento do pregão, faz uma configuração de topo aqui, um engolfo. Desculpa aqui, um engolfo de baixa com volume acima da média. Papel que vem com o ABV já mostrando força dos compradores, dos vendedores. Aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um novo topo no gráfico e aqui a gente não tem um topo no indicador. Hoje faz um candle de indecisão, perdendo a mínima do candle de hoje e perdendo a casa de 44 e pode indicar um movimento corretivo até a casa de 40,65. A gente não perde o viés de alta no curto prazo para o papel. Outro papel aí que eu separei para falar, que a gente comentou ontem, foi BIF3, papel aí a gente tem um ombro, cabeça, ombro configurado no papel. Ombro, cabeça, ombro.
gente até viu ele ontem no fechamento do pregão, hoje a gente perdeu ponto de entrada aqui na casa de 12,29, ele fechou na mínima, volume acima da média, o OBV não demonstrou aí fraqueza no movimento no OBV, fecha aqui no seu suporte em 11,95. A gente traçar aqui Fibonacci entre o topo e o fundinho anterior, a gente ia observar que o papel fez um candle de reversão aqui em cima da retração, que seria um ponto de entrada aqui ou aqui, buscando aí duas formas de fazer o objetivo. Primeiro aqui através do oco, ombro, cabeça, ombro, onde o objetivo final seria em 11,28, ou se a gente fizesse através do topo mais a projeção do topo e o fundo, seria aqui na casa de R$11. Papel que também separei para comentar, Natura aí, ó. Quinto dia testando o suporte, desculpa, a resistência. 3 dias com baixo volume, OBV segue ascendente, indicando força dos comprados. Rompendo aqui pode gerar uma compra na casa de 30 e 40. E aí com objetivo em 42, o primeiro objetivo 42,84, 7%, e posteriormente topo anterior em 35,50. Como a gente comentou ontem também, Pão de Açúcar fez configuração aqui de topo duplo, claramente aqui a gente tem um topo duplo, tá? Ou um M aqui, papel que fez 2 dias aí de alta e hoje vai perdendo essa região de suporte na casa de 12,85, volume acima da média, OBV veio fazendo um movimento descendente, posteriormente voltou aqui para a sua região de congestão, perdendo a mínima de hoje, casa 72,19, nós teríamos alvo com topo duplo. Deixa eu projetar aqui para vocês. Na casa de 68,91, que é a região de resistência para o papel. E antes nós temos o obstáculo aqui em 70,77. Atenção para quem está comprado. Outro papel aqui, comentários mais, a gente tentou uma compra anteriormente desse rompimento aqui. Ele fez um rompimento falso, voltou, a gente apertou o stop, nosso stop era baixo, que é de 64,45. O papel segurou. Nesse dia aqui, indicou que iria romper. No próximo dia, então, ele negou o movimento de baixa, indicando possível rompimento falso aqui dessa região. Volume acima da média, podia ser feita uma compra. Quem fez a compra, então, hoje o papel rompe aqui 67 e faz um candle de ignição, rompendo a resistência, com volume acima da média, OBV tomando ascendente, suporte, resistência então 68,90 e alvo aí em 70,95, alvo de 3%. Quem pensa em entrar agora, o risco ganho não vale a operação, na minha opinião. Outro papel ficar de olho aí, parte vendedora, é TIM, papel que faz topo no OBV e um topo mais baixo no OBV, faz topo no gráfico, um topo mais alto no gráfico. Então a gente tem aqui uma clara divergência do OBV e do gráfico, mostrando perda da força compradora, ou seja, os comprados saindo do papel, perdendo aqui a região de 11,33, pode iniciar um movimento corretivo em Timping. Nós temos suporte aqui na casa de 11,20, onde passa a média 21 e R$11. Suportes mais próximos. Se a gente traçar aqui, tração de Fibonacci do fundo, desde o seu início desse rally, nós temos na casa de R$10,91, R$11 mais ou menos, e R$10,50 como suporte. Então essa foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma boa noite e uma ótima quinta-feira.